Bom dia! Vamos começar agora o capítulo 3 do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, nosso episódio de número 10. Se você estiver acompanhando pelo livro, é a página 57. E o capítulo 3 começa com o título A Essência do Ego. Ele fala muito sobre o ego, né? Ele vai destrinchando muito, vai explicando de várias maneiras diferentes o que é o ego, como acontece a identificação com o ego, para a gente poder, a identificação do ego, né? Com as coisas, com o ter, com as emoções, muitas vezes até negativas, para a gente poder ter bem claro dentro da gente o que é. E pode ficar tranquilo que vai ficar cada vez mais claro. Eu gosto de reforçar isso, que é para... Tem um curso que eu fiz uma vez chamado Avatar, que é maravilhoso, inclusive, e é um curso de expansão da consciência, né? Em determinado momento, a gente tem que fazer muita leitura, ler muita coisa num período de tempo muito curto. E aí isso sempre me dava uma ansiedade de tipo, mas eu não tô conseguindo absorver. E aí as mestronas lá, a Marlene, a Fernanda, enfim, são tantas, elas sempre falavam, não tem problema, não tenta entender o que tem aqui. O que tá escrito aqui. Não é com a mente que você vai entender isso. A sua consciência tá absorvendo tudo que ela precisa absorver. Às vezes você passa o olho por uma palavra e aquilo foi necessário para você entender o que você precisava. Então, é como se tudo isso fosse abrindo espaço na nossa consciência, preparando ela para o que vem a seguir, para o que a gente precisa. E esse livro é a mesma coisa. Muitas vezes vão passando partes assim que a gente não entendeu completamente, mas está preparando a nossa consciência para daqui a pouquinho tudo ficar mais claro. Então vamos lá, a essência do ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. É interessante que ele fala, fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo. Então não são pensamentos que eu produzo porque, deixa eu pensar em tal coisa, eu quero ficar pensando. Não, é involuntário. É como se ele realmente, por isso que ele fala que as pessoas estão possuídas pela mente, porque é a mente que está dominando. Em nenhum momento eu tomo a decisão de ter aqueles pensamentos, de pensar naquilo que eu estou pensando. Aquilo me persegue, não me abandona em nenhum momento. Quem se encontra inconsciente disso, acredita que aquele que pensa é quem ele é. Aquele que pensa é quem ele é. Não existe nada por trás disso. Essa é a mente egóica. Chamo-a de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos. Lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações, emoções, julgamentos. Qualquer julgamento, assim, ele traz uma emoção. As emoções, elas são muito fortes, elas tomam a gente fica completamente dominado por elas. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente, é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares, etc. O núcleo central de toda a atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos, repetitivos e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando e não nós, como temos observado aqui na leitura. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais não só com os bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos como melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. Esses conceitos que a gente tem sobre a gente mesmo, nada mais é do que o ego. Essa coisa de... Tem um amigo meu, Pedro, que ele sempre usa esse termo, max e microvalia. Acho que é assim que ele fala. Que você... ele chama isso dessa coisa da gente estar sempre se sentindo maior ou menor do que alguém. Em vez de estar aqui, eu tô aqui, olhando pra você como igual a mim, como a gente é. Não, em algumas situações eu me sinto superior, tô bem, tô tranquilo. Em outras situações eu me sinto pequenininho. Isso tudo é o ego. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo o ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície.
No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Eu estou separado de você. Eu sou maior ou eu sou menor do que você. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros, instáveis. Assim, todo o ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são, sobretudo, os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: "Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho?" No outro extremo da escala, encontravam-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é sem dúvida. Porque quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. Próximo tópico. Queixas e ressentimentos. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. A gente reclama no automático, né? Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Acho que esse é o mais comum de todos, né? A gente fica só pensando. Tem a imagem mental de uma pessoa, um rótulo que a gente colocou, nesse caso um rótulo negativo, e a gente fica só pensando e aprisionando a pessoa dentro desse rótulo. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta. Todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, a atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Olha que interessante. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Isso é muito sobre empatia, né? Sobre compaixão. Se a gente vê uma pessoa tomando uma atitude, que a gente considera errada, geralmente a gente vai lá e aponta e fala, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Só que talvez seja simplesmente a inconsciência daquela pessoa se manifestando, assim como a nossa se manifesta. Então, se a gente consegue reconhecer a nossa inconsciência, talvez a gente consiga reconhecer mais um pouco a inconsciência do outro e consiga ter mais compaixão e empatia e falar assim como eu, ele tá só tentando ser feliz, assim como eu, ele tá só evoluindo. Não é pessoal, não é sobre mim, é sobre a inconsciência dele. Mas, em vez disso, peraí que eu me perdi. Quem é o responsável por isso?
por transformar isso, a inconsciência da pessoa, na própria identidade da pessoa, né? A nossa própria inconsciência, o ego. É a nossa própria inconsciência que faz isso. Essa pessoa é isso. A gente transforma a inconsciência dela na identidade dela. É a nossa inconsciência, o nosso ego que faz isso. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido. Contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que é. E dessa maneira fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Tudo é espelho, né? Tudo é espelho. Se eu fico falando da inconsciência do outro, de alguma maneira, reforçando o que é inconsciente no outro, de alguma maneira eu estou reforçando a minha própria inconsciência. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. É sobre isso aqui. Aquele meme? É sobre isso? É sobre isso aqui. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. Porque se a gente para de ficar apontando, a gente começa a reconhecer, é o ego, é o mesmo que atua aqui em mim. Imagina, se todo mundo começa a fazer isso, daqui a pouco, um novo mundo, despertar de uma nova consciência começa a se instaurar. Ninguém mais fica apontando, todo mundo reconhece, é o ego, tá bom, não, tudo bem. E aí, isso não significa aceitar desrespeito, nada disso. Mas assim, a gente não rotular a pessoa como sendo aquilo, e sim reconhecendo que aquilo é o ego dela. Hoje estou muito faladeira. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. E porque é coletivo, todo mundo tem isso, todo ser humano vive sob o ego, sob efeitos do ego. Então assim, não adianta dizer que um é mais, o outro é menos. Pode ser que um já tenha a consciência um pouco mais desenvolvida do que o outro, mas todo mundo está no mesmo barco. E a gente tem momentos que a gente está um pouco mais são, mais em paz, mais tranquilo, mais consciente. Vai ter momentos que a gente vai emburacar de novo. A vida é essa montanha-russa aqui. Então, a única saída é a gente ter empatia com todo mundo mesmo e entender que está todo mundo nesse processo. Quando compreendemos de que não se trata de nada pessoal, não é pessoal comigo, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros. Quando a gente não reage ao ego da pessoa, a gente não fortalece o ego. E aí a gente não aflora a sanidade. A gente pode fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Eu acho que o que ele está chamando aqui de consciência condicionada é o próprio ego, né? Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso aqui é importante. Tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Ter empatia, entender que é o ego, não significa que a gente tem que ficar sofrendo, tem que ficar à mercê de uma pessoa que está completamente inconsciente. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu só não preciso levar isso para minha vida, deixar isso me afetar. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através do ego. É ver, através do ego, a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. Eu posso escolher me afastar dessa pessoa, não quero essa pessoa convivendo comigo porque ela está completamente inconsciente, seja o que for, mas eu não preciso guardar rancor. Eu posso perdoar ela e entender que ela está no caminho, que ela não é o ego dela. Eu enxergo através desse ego a sanidade que existe nela, porque essa sanidade existe em cada um.
mas a gente vive uma crise de saúde coletiva mesmo, mental principalmente, né? E isso é muito tomado pelo ego. Então a gente pode desenvolver dentro da gente esse sentimento de compaixão, de não levar para o pessoal e entender que é o processo. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas, como de situações. O que podemos fazer com alguém, também conseguimos fazer com uma circunstância, transformá-la num inimigo. Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria estar acontecendo, não quero estar aqui, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto. E é claro, o maior inimigo do ego acima de tudo isso é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar, ficar sem reclamar, não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade, nem um mau comportamento. A gente não tem que tolerar isso, falta de respeito, nada disso. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação, existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria. E ele aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Eu posso simplesmente pedir ao garçom para esquentar a comida com toda a educação e pronto, eu tô falando só sobre a comida. O garçom tá ali me servindo, me ajudando, tá tudo certo. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz na sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo. E reconhecê-la pelo que ela é, a voz do ego, não mais do que um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela, e sim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Você é a consciência que está consciente dessa voz. Muda completamente o ponto de vista, amplia. A gente imediatamente se sente parte desse céu, assim. A gente é consciência. Atrás, em segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. A mente não observada, ela domina tudo. Se ela está observada, é como se a mente não observada fosse esse céu, não tem limites. E a mente observada, ela está dentro de uma redoma, tá tudo sob controle. Ela tá ali, mas você é maior do que ela. Você consegue vê-la de fora, de cima. No momento em que você se tornar consciente do ego, a rigor, ele não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental ou hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo, porque tem um impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. Toda vez que a gente reconhece o ego, a gente diminui ele mais um pouquinho. E quando a gente faz isso com a gente está fazendo isso também com a consciência coletiva, porque tudo é uma coisa só. Então, a gente está atento ao nosso próprio ego, aos nossos padrões de pensamento, não é um serviço só para a gente mesmo, é um serviço coletivo, é um ato de compaixão com a humanidade. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã.